Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Mundo Exponencial do SAS Educação. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema que vem transformando a educação e revolucionando desde o acesso ao conhecimento até diversas rotinas que a gente vive no nosso dia a dia de escola. Eu sou a Cassi e ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, vamos explorar como que essas inovações tecnológicas estão democratizando a educação, tornando o aprendizado mais acessível, interativo e eficiente. E para o bate-papo de hoje, eu estou com um convidado super especial, o Vitor Morgato, da Isaac, que é super especialista em tecnologia e vem trabalhando ali muito com soluções financeiras para a educação. Morgato, conta um pouquinho sobre você e do trabalho que você faz no Isaac. Obrigado, Cássio. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Estou muito feliz de estar nesse videocast do SAS. Bom, meu nome é Vitor Morgato, todo mundo me chama de Morgato mesmo, porque tem muito Vitor. Eu sou vice-presidente do Isaac, eu lidero produto e tecnologia e já estou lá há 4 anos muito feliz. Eu estou à frente de várias dessas iniciativas que a gente vai discutir hoje, de forma mais geral. Antes da gente começar, fala um pouquinho para o pessoal o que significa liderar produtos e tecnologia no seu dia a dia. O que você constrói, o que você é responsável lá? Porque acho que entre muitos do nosso público a gente tem professores, coordenadores pedagógicos. Claro. Então, o que significa liderar a área de produto e a área de tecnologia dentro de uma EdTech? Perfeito. É uma área só, tá? Uma área bem integrada. Dentro do Grupo Arco, você tem algumas marcas de finanças e gestão, o Isaac é uma delas, ClassApp e ActiveSoft são outras. Tudo que diz respeito ao software que a gente entrega para as escolas ou o software que a gente entrega para as famílias, é o meu time que ajuda a desenvolver, tá? Então é isso que quer dizer na prática. Se você mexe nos programas lá nos sistemas e fica feliz com eles ou frustrado com eles, é culpa minha se for bom, não é culpa minha se for ruim. Eu acho tão interessante. A gente, em um dos episódios do videocast, a gente já falou, inclusive, sobre carreiras do futuro, sobre o que os nossos estudantes vão trabalhar, né? E quando eu falo com as escolas e apresento as pessoas do nosso time de tecnologia, eu brinco. Eu falo, literalmente, eles estão construindo bloco por bloco. É uma linguagem que talvez a gente não entenda, né? Que é a linguagem de programação. Mas vocês estão construindo bloco por bloco do que as escolas estão utilizando ali no dia a dia, né? E pensando constantemente nas melhorias. E a gente fala bastante de profissões do futuro e de como não necessariamente onde você começa é onde você termina, né? Esse com certeza não era o sonho da minha mãe, tá? Eu fiz 2 graduações, uma em engenharia civil, outra em engenharia de transportes. Em nenhuma das duas o que eu estava fazendo ali era o que eu faço hoje, mas eu sou muito feliz liderando a área que eu lidero no Isaac. Que legal. Obrigada por topar o nosso bate-papo de hoje, tá? Prazer. E para começar aqui a aquecer os motores, eu queria trazer alguns dados, né? A gente está vendo um setor de tecnologia educacional que vem em franca expansão ali, desde um pouco antes de 2020. Na verdade, desde antes da pandemia, a pandemia deu uma super acelerada. Sem dúvida. Deu uma esfriada ali em 2023, 2024, porque sustentar o crescimento que teve durante a pandemia, de todo mundo aprendendo, né? Assistindo aula por um computador, foi difícil sustentar esse crescimento. Sem dúvida. Mas entre 2020 e 2022, aumentou em 40% a quantidade de edtechs, né? Empresas que oferecem soluções de tecnologia educacional para escolas, universidades, famílias. 40%. E quando a gente pensa no mercado da América Latina, as edtechs do Brasil representam 70% do total de edtechs na América Latina como um todo. O Brasil é um país grande, mas 70% a gente está dominando bastante nesse mercado. É um mercado bem maior, né, que os outros. Mas acho que México e Argentina são relevantes, mas o Brasil é um mercado bem maior. Né? Isso. Mas quando a gente também olha em termos de potencial, a gente... eu sou muito curiosa, né? Então eu vejo o que tem sido desenvolvido de soluções Estados Unidos, Israel, China. China tem muitas soluções diferentes, algumas que eu acho que é interessante a gente olhar e trazer para cá, outras que eu acho um pouco exageradas, se sobrar tempo, eu conto essa curiosidade. Sim. Mas, enfim, de maneira geral, é um setor que tem crescido exponencialmente. E não só em quantidade, né, de soluções, quantidade de edtechs, mas também em oferta. Sem dúvida. O que está sendo ofertado, né? O que você vê no mercado de grandes blocos aqui de soluções? Eu, de cara, sei que tem soluções que ajudam desde
professor a fazer o seu planejamento de aula, até soluções que promovem experiências de aprendizagem imersivas com aqueles óculos. Já vi aula do professor levando os alunos para passear no Louvre com os óculos de realidade virtual. Então, assim, é um espectro muito amplo, né, de soluções. Quais são os grandes blocos que você enxerga no mercado hoje? Em geral, eu dividiria entre as soluções que olham para o núcleo do que a escola faz, ou seja, para a atividade pedagógica, e soluções que olham mais para a organização da escola em si, então para a parte de gestão e finanças. Dentro do pedagógico, acho que eu ainda dividiria de duas outras formas, né? Você tem aquelas soluções que a gente acha mais tradicionais ou que estão ligadas ao ensino dito obrigatório, mas também outras soluções que procuram expandir aquilo que os alunos aprendem, né? Seja por um olhar socioemocional, uma educação bilíngue, etc., né? E mesmo dentro desses grupos, você pode olhar para o professor, você pode olhar para a pessoa gestora pedagógica, você pode olhar para o aluno mesmo que está aprendendo, você pode olhar para a família em torno daquele aluno. Então, acho que os públicos-alvos são diferentes, a competência que está sendo transmitida é diferente, e tudo isso só dentro do pedagógico. Aí dentro da gestão ainda mais muitas coisas diferentes, tanto do lado mais financeiro quanto do lado mais administrativo. Acho que eu dividiria dessa forma os grandes blocos. Nossa, eu gostei do seu jeito de pensar, como você foi sistematizando, porque você foi cavucando, né? Você quebrou, aí falou, olha, dentro aqui a gente ainda pode dividir para professores, alunos, famílias, e você pode ir descendo em vários níveis até chegar em algo, num nicho específico de uma solução que é um chatbot para conversar com figuras históricas. Sem dúvida. Que serve ali para o professor de história junto com os alunos. E aí uma dica que eu dou para quem está acompanhando, os dados que eu trouxe no começo sobre o crescimento das edtechs e o mercado da América Latina é de um relatório que sai todos os anos de uma empresa que chama Distrito, que chama EdTech Report. Então, se vocês procurarem Distrito, EdTech Report, eles trazem, inclusive, quais são as edtechs que têm se destacado dentro do seu nicho. Então, eles dividem os principais nichos e trazem exemplos, casos de sucesso dessas edtechs que têm se destacado. Acho que, não tenho certeza no report de 2024, mas as soluções da Arco comumente aparecem lá como destaque, principalmente quando a gente fala na parte das soluções pedagógicas. Né? A gente trabalha para isso. Mas, voltando aqui, pegando essa classificação geral que você trouxe do mercado, no meu dia a dia, eu estou muito junto com as escolas ajudando na implantação das nossas soluções. Né? E a gente tem uma gama... Dentro da Arco, a gente tem uma gama muito grande de soluções tecnológicas. Eu falo para as escolas que a gente consegue ajudar a jornada ali de ponta a ponta, né? Sem dúvida. Desde lá do comecinho da compra do material, ajudando as famílias a fazer o pagamento, ajudando as escolas nessa parte da inadimplência, até o professor planejando o currículo, fazendo planejamento anual, pensando quais são as experiências de aprendizagem que esse aluno vai ter, até outra ponta, né, que é a avaliação, como que a gente vai avaliar se o estudante aprendeu ou não aprendeu, gerar dados sobre isso, até lá na outra ponta de como que a gente comunica, entrega isso para as famílias. Então, assim, é uma jornada bem ampla. Sim. E quando eu reflito sobre essa jornada como um todo e como que as edtechs vêm transformando o jeito dessas rotinas acontecerem, no dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente vai vendo pequenas mudanças. Mas quando a gente olha o acumulado, existem algumas mudanças que já transformaram significativamente a rotina de sala de aula. E aí eu queria trazer 3 exemplos mais recentes aqui. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no papel que as edtechs tiveram em ajudar as escolas a se adaptar ao modelo de ensino remoto durante a pandemia. Sim, período muito difícil para elas, né? Ninguém estava preparado para o que aconteceu. E foi repentino e duradouro, né? Não foi um susto repentino, foi muito duradouro. Então, foi um período também de muita transformação para as escolas. Tinha escola que não nem usava computador ali. As famílias tiveram que se adaptar, colocar a criança num Google Meet para assistir a aula, liga a câmera, desliga a câmera. Os professores precisaram se reinventar de como que eu engajo o estudante, né, nisso.
E a gente não sabia quanto ia durar, né? Eu me lembro no começo da pandemia, eu achei que ia durar um mês, assim, vamos ficar em casa um mês e tal, mas depois volta tudo, né? E no final das contas, acho que foram quase 2 anos aí de atividade muito restrita, né? E uma coisa, até para desmistificar, quando a gente fala de EdTech, tem muita solução que é simples. Por exemplo, no começo da pandemia, teve muita solução de oferecer conteúdo pelo YouTube. Sim. Eu mesmo, nesse período, trabalhei no SAS ao vivo, que foi o nosso canal de videoaulas, e aí você até falou assim, a gente não sabia quanto que ia durar. Eu lembro que a gente começou fazendo as aulas ao vivo, e aí as notícias iam saindo, o Covid ficando cada vez pior. Tipo assim, não vai dar mais para ser ao vivo. Gravamos todas as aulas, fizemos um sitezinho ali que tinha a grade horária diária de quais eram as aulas que a gente ia exibindo, enfim. Muitas mudanças vieram ali por essa digitalização forçada das escolas. Certo. Mas aí acabou a pandemia, voltamos para a escola e tiveram algumas coisas que vieram para ficar e tiveram soluções que aconteceram durante a pandemia e vieram para ficar. Sem dúvida. E no pós-pandemia também tiveram novos problemas causados por causa do grande volume de digitalização. Dessa nova rotina, sem dúvida. Então, eu lembro quando voltou da pandemia, a gente falava muito sobre recomposição de aprendizagem. Certo. Porque não dava mais para confiar que um estudante que tirou 8 na prova tinha tirado 8 mesmo. Porque foi um momento que o problema de cola, pesca, não sei como que chama nos estados pelo Brasil, estava muito disseminado. Então, várias soluções. Então, aí surgiram o quê? EdTechs com soluções de aplicação de avaliação digital com anticola. Sim. Como que eu aplico uma prova e sei que o aluno realmente tirou aquela nota. Por quê? Porque as escolas não quiseram abrir mão da utilização de dados. Sem dúvida. Porque quando todo mundo foi para o digital, a correção dessas tarefas ficou mais fácil, ficou mais automatizada ali, e gerando muitos dados que são importantes para a coordenação, para o professor ter um diagnóstico mais rápido ali do aprendizado da turma. Então, é esse constante movimento, né, de surgem problemas, vem alguém que pensa a tecnologia, uma solução que pode resolver. E aí, às vezes, isso faz gerar novos problemas, que a gente vai precisar de novas soluções, e aos poucos vai mudando a dinâmica. Então, hoje em dia, é muito comum você ver as escolas pelo Brasil que utilizam alguma solução de plataforma de avaliações. Sem dúvida. Seja uma avaliação que é no digital, ou seja uma avaliação que os alunos fazem no papel e escaneiam o cartão resposta, mas a gente não quer abrir mão dos dados, né? Mas é engraçado isso, né? Porque não é que depois da pandemia a gente voltou exatamente para o estado que a gente estava antes da pandemia, né? A gente foi para uma terceira situação em que a gente conseguiu aproveitar um núcleo aí de soluções e, ao mesmo tempo, teve que corrigir rota em alguns lugares em que o aprendizado pode ter sofrido, sem dúvida. Isso. Foi um pouco do que eu quis falar quando a gente vai olhando mês a mês ou ano a ano, são pequenas mudanças, mas quando a gente olha no acumulado, a gente está num patamar completamente diferente do que a gente estava quando eu estava na escola. Sim, sem dúvida. Mas, por fim, acho que o último exemplo que eu queria trazer de como que as edtechs e a tecnologia vem mudando ali a dinâmica mesmo de sala de aula é o que a gente vem enfrentando ali nos últimos anos, ali desde dezembro de 2022, quando o ChatGPT foi ao público, e foi um alvoroço de agora que eu não vou saber mesmo se o estudante aprendeu ou não aprendeu, vai colar tudo, vai botar as respostas pelo ChatGPT e aquele caos. Mas hoje, pouco mais de 2 anos, a gente vê a inteligência artificial ajudando muito os professores a fazer planejamento de aula, a montar avaliações, elaborar itens. Assim, tem toda uma discussão dos impactos que a IA vai ter para frente. Eu acho que em algum momento a gente pode conversar mais sobre isso. Legal. Mas já tem muito impacto positivo hoje. Assim. Acho que é uma faca de 2 gumes, né? Acho que a IA é uma tecnologia de propósito mais geral. Então, ela pode ser usada, sem dúvida, para criar ferramentas que, num uso bem pensado, num uso que é deliberado, que é intencional com um plano pedagógico, ajuda o aprendizado. E ela também pode certamente prejudicar bastante o desenvolvimento de outras habilidades nos alunos. Então, tem que ter um pouco de consciência aqui. Mas, enfim, eu falei muito da parte que é a minha praia, né? Eu olho para as rotinas de ensino e aprendizagem, foco muito nesse lado pedagógico. Mas
a gente estava ensaiando antes, você falou uma frase que eu queria que você falasse aqui para todo mundo, né? Que é o... O que eu falei é só que eu acho que o que a gente fez até aqui, o impacto que essas edtechs, incluindo aquelas com as quais eu trabalho, causaram no setor da educação, ele é muito pequeno perto do que vai existir nos próximos anos, né? A impressão que dá é que nesse momento de transição e de mudança muito rápida que a gente está vivendo, os próximos 4 anos eles vão ser mais transformadores do que os últimos 4, descontando aí de alguma forma o efeito da pandemia, mas acho que a evolução que a gente vai ver a seguir é muito mais marcante até. E agora um pequeno parêntese aqui da opinião do Margato profissional, eu quero a opinião do Margato como pessoa. Você é otimista em relação ao que tem por vir aí nesses próximos 4 anos? Tem medo desse futuro? Apreensivo? Eu acho que a atitude que eu acho correta é você ser cautelosamente otimista. O que eu quero dizer com cautelosamente otimista? Acho que algumas pessoas tendem a enxergar qualquer avanço tecnológico, e vão fazer isso com IA certamente, com desconfiança, com receio. Acho que isso não posiciona a gente para aproveitar tudo de bom que essas tecnologias têm a oferecer. E elas certamente têm um potencial enorme, né? No último ano, os ganhadores do Nobel de Física e de Química são ligados a descobertas importantes aí em inteligência artificial, né? O de Química, inclusive, é o cara que está por trás do Gemini, aquele modelo do Google, mas ali ele ganhou no contexto de um modelo de previsão de proteínas, uma aplicação muito mais farmacêutica. Agora, o que eu também não acho que faz muito sentido é um otimismo incauto, né? Um otimismo pouco ciente das limitações que existem tanto na tecnologia, mas também dos efeitos colaterais negativos que um uso irrestrito dessa tecnologia por parte dos alunos pode ter. Já tem, e está saindo cada vez mais, muita pesquisa acadêmica sobre como a IA pode prejudicar a aquisição de competências e de habilidades pelos alunos, e ao mesmo tempo também tem muita pesquisa acadêmica sobre como ferramentas especificamente desenhadas aí para de alguma forma aprimorar, aperfeiçoar esse aprendizado podem ser benéficas. Então, eu sou otimista no sentido que eu acho que a gente trabalha todo dia para construir coisas que geram um impacto positivo e vai dar certo. Mas eu não acho que seria razoável nem ignorar os riscos para a educação, nem riscos mais amplos para a sociedade, que certamente existem também, tá? Achei uma resposta boa, uma resposta bem redondinha, né? A minha resposta, tirando o crachá, é que eu morro de medo do que tem por vir. Mas é o que você falou, é esse medo que me faz trabalhar com tanta dedicação para formar esses estudantes que estão na escola hoje, para construir algo melhor para frente. Mas bacana. E quando você fala que muita coisa tem por vir, né? Você falou um horizonte ali de 4 anos, mas eu sei que tem algumas coisas que a gente incuba hoje que a gente acredita que vai mudar daqui a 10 anos, 15 anos. Acho que há muito tempo a gente fala sobre uso de dados nas escolas, uso de tecnologia, mas foi um negócio que demorou para engatar e precisou ali da pandemia para dar uma acelerada, né? Sem dúvida. Mas quando você olha para frente, né, para esse horizonte de 4 anos mesmo que você falou, hoje, qual que você acha que são os principais obstáculos? O que está desacelerando ou o que separa a nossa realidade do hoje para o que pode ser daqui a 4, 5 anos? Acho que tem muita coisa que a gente pode falar, assim. Acho que a primeira é uma fricção mais natural mesmo entre a invenção da tecnologia e a adoção, a difusão dessa tecnologia na sociedade, né? Ou seja, mesmo que, por exemplo, os modelos de IA estejam mais avançados, isso não quer dizer que eles imediatamente são usados de um jeito produtivo aí em diversas aplicações, né? Mas também tem outras dificuldades. Acho que existe uma resistência cultural um pouco mais generalizada das pessoas com a tecnologia no contexto de educação. É uma resistência que eu entendo perfeitamente, tá? Eu acho que quem tem filhos, né? Enfim, quem é responsável por pessoas que estão na escola pode e deve se preocupar com a exposição irrestrita à tecnologia, porque não sabe necessariamente se essa exposição vai ser de uma natureza pedagógica ou se a pessoa está jogando, está apostando na internet, está fazendo coisas que não... está acessando redes sociais, está tendo um efeito que não é bacana para ela. Então, acho que essa também é uma dificuldade, ou seja, como é que a gente traz a tecnologia de um jeito construtivo, mas ao mesmo tempo sem trazer tudo de ruim que pode vir com ela. E acho que também tem uma questão de como é que você oferece soluções que às vezes podem até resolver um nicho muito específico de problemas, que você deu alguns exemplos, né, de correção, enfim, várias outras atividades específicas que a gente pode desenvolver, mas que tem que se integrar numa jornada maior de educação. Acho que um obstáculo muito frequente para edtechs
como é que a partir de uma ideia de produto interessante elas conseguem construir uma companhia rentável, uma companhia sustentável que consegue crescer. Porque afinal de contas, se você constrói a sua solução de um jeito totalmente apartado do ecossistema mais amplo da educação, é difícil a escola adotar. A escola não precisa de mais um aplicativo, né, de mais uma plataforma que ela precisa entrar, aí a família tem que baixar mais um negócio diferente, aquilo tudo começa a ficar confuso, começa a ficar demais, de alguma forma. Então, acho que como construir uma jornada que seja coesa para todo mundo, né, para a pessoa educadora, para os alunos, para os pais, acho que isso é um grande desafio também, tá? Muito bacana. E você falou sobre... Você pincelou, né? Sobre o que vem de negativo junto com esse avanço tecnológico. Certo. Isso vai acontecer em qualquer esfera da nossa vida cotidiana, né? Qualquer avanço, qualquer novidade tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Mas você citou alguns exemplos sobre a exposição das crianças às telas, ou sobre... Enfim, a gente tem lidado com consequências negativas, né, do uso desenfreado de tecnologia, desde a exposição à tela, que pode prejudicar a aprendizagem, cyberbullying, N outras coisas. Eu acho que não é o foco da nossa conversa hoje. Mas eu gosto sempre de dar um zoom out nessa discussão, porque muitas vezes a gente fala assim, não, será então que a solução é frear, diminuir a velocidade? Primeiro, a gente não consegue, né? A gente não vai conseguir parar e fazer igual... Em geral, não. Igual o Homem-Aranha e frear um trem que está vindo a toda velocidade. Certo. Mas, não falando que a gente não consegue por um lado pessimista, mas eu gosto de dar o zoom out para a gente olhar como que isso... O que isso significa quando a gente está olhando para a sociedade como um todo. Então, a gente não está falando de avanço tecnológico para a escola apenas. A gente não está falando de avanço tecnológico na sala de aula, se usa IA ou não usa IA na sala de aula. A gente, como sociedade, inclusive a temática, né, e foi muito discutido no primeiro encontro do nosso videocast, desse mundo exponencial, porque como sociedade a gente está evoluindo e se transformando numa velocidade tão rápida, sem dúvida, muito puxado por esses avanços tecnológicos, que como indivíduo, a gente já está mudando os nossos padrões de comportamento, inclusive as expectativas que a gente tem sobre os serviços e produtos que a gente usa no dia a dia. A gente estava comentando aqui que hoje eu não tenho tanta paciência de ir até o supermercado e fazer uma lista grande de compras, quando eu era criança, era o dia de fazer feira, né, com os meus avós. Eu já não tenho mais essa paciência. Ou eu vou comprar poucas coisas para completar ali o que falta na minha geladeira, ou então eu peço pelo aplicativo, peço pela internet. Eu gosto muito de ler livros, né? Mas está cada vez mais difícil de encontrar livrarias no shopping. E às vezes demora tanto para eu ir até o shopping comprar esse livro que eu peço no aplicativo. E muitas vezes no mesmo dia eu peço, eu estou no trabalho, quando eu chego de noite em casa já chegou na portaria. Caramba! Então isso, como consumidores, o nosso padrão e a nossa expectativa de nível de serviço está bem diferente. Na década de 2010 ficou bem popular nos Estados Unidos uma frase que é: o software está devorando o mundo, né? Ou está engolindo de alguma forma o mundo, né? Na década de 2020, acho que é isso, só que aplicado também à inteligência artificial engolindo o software, de alguma forma, né? Então, concordo com você, é uma transformação social mais ampla do que só o que a gente está discutindo aqui, sem dúvida. E aí, por que eu estou falando dessa transformação social mais ampla? Porque, sim, a gente deve discutir o microcosmo e as especificidades da educação. Sim. Porque desenvolver um software para você comprar... leite é completamente diferente de você desenvolver um software pensando em aprendizagem. Então, a gente precisa desenvolver esse microcosmo, mas a gente não pode ignorar que o nosso consumidor, o nosso usuário, que são as famílias, são os estudantes, são os professores, estão expostos nesse contexto mais amplo. Sem dúvida. Então, eu estava até comentando, e eu acho que já entrando mais no mercado aqui do Isaac, quando eu estava na escola, o meu pai tinha um carnezinho com 13 folhas que ele ia destacando todo mês. Eram 13, porque tinha um que era só de matrícula, né? Sim. Que ele ia destacando, fazendo o pagamento. A gente fazia o pagamento no banco, grampeava o comprovante do pagamento, assinava e eu tinha que levar na secretaria da escola que a mensalidade daquele mês foi paga. Assim. Hoje em dia,
provavelmente as famílias não têm mais esse tempo, nem primeiro que ninguém nem vai até o banco para fazer pagamento, né? Sem dúvida. Ainda mais imprimir um comprovante, enfim. Não, e se você tivesse alguma dúvida, você como família tivesse alguma dúvida, algum problema, quisesse entender se pode ter acesso a algum desconto ou coisa parecida, você tinha que ir até a escola também, tomar um chá de cadeira ali, porque não necessariamente a escola está preparada para te atender naquele momento. Então, é uma experiência com muita fricção, sem dúvida. Então, pensando nesse contexto, né, chamando aqui a família, usuários, os consumidores, o nosso padrão de consumo está mudando. Como que isso impacta a relação família-escola? E como que o Isaac vem trabalhando para melhorar e facilitar essa digitalização? E não pela digitalização em si, né? Daqui a pouco a gente fala também do que vem de positivo com tudo isso. Tá, acho que essa é uma história bem interessante mesmo, mas eu vou então dar vários passos para trás aqui, tá? Vamos falar meio que de uma realidade bem mais macro e chegar no Isaac por último. Assim, em 1 minuto eu vou chegar lá. Qual que é a realidade que a gente vive no Brasil hoje, né? A gente tem um sistema de educação que é tanto público quanto privado, né? Ele é misto, né? Você tem aí mais ou menos 80% dos alunos no sistema público, 20% no sistema privado. Quando você olha para as melhores escolas do Brasil, esse cenário se inverte, né? Então, quando você olha um ranking baseado no Enem ou em algumas outras provas, você tem aí 46 das 50 melhores escolas do Brasil que são privadas. Isso quer dizer que a gente, como sociedade, tentando resolver essa questão da educação no Brasil, precisa trabalhar nas duas frentes. Na frente de fortalecer, de alguma forma, o sistema público e também de ampliar o acesso ao sistema privado e fortalecer essas escolas também. A gente não está falando de fazer uma coisa ou outra, né? A gente, como sociedade, precisa fazer os dois. Quando a gente fala de escolas privadas, né, de escolas particulares de ensino básico no Brasil, e podemos falar de faculdades também, o Isaac tem trabalhado com cada vez mais faculdades também, mas quando a gente fala de escolas particulares de ensino básico do Brasil, a gente está falando de um estabelecimento que é, em geral, pequeno, tá? É um estabelecimento que tem 200 alunos, mais ou menos, tem uma sala ali, uma turma por ano que oferece. Tem escolas que são muito maiores, tem escolas que são bem pequenininhas, tá? Tem bastante variedade, assim, nesse universo. Só que a escola típica do Brasil, ela foi fundada por alguém que não sonhou em ser empresário, sonhou em ser educador, sonhou com uma certa proposta pedagógica que quer trazer para o mundo, né? Tenho ali um negócio com uma margem de lucro que não é necessariamente tão grande, com contas que vêm todo mês. Todo mês tem que pagar o salário dos professores, todo mês tem que pagar as instalações físicas da escola, todo mês tem que pagar impostos, etc. Do lado da receita, isso é meio complicado, porque não só a receita deixaria pouco espaço para pagar por esses custos todos, mas ela também é muito mais imprevisível do que em outros setores. Você faz o contrato de matrícula no começo do ano, tem as mensalidades com os vencimentos, mas mais ou menos 1/4 de todas as mensalidades não são pagas até o vencimento, ou seja, tem algum tipo de atraso. E não é um atraso por maldade, é um atraso que às vezes é por até descuido, falta de organização, mas muitas outras vezes também é por falta de capacidade de pagamento mesmo, né? Só que isso machuca muito a escola, porque ela não recebe todo o dinheiro ali, não sabe quando vai receber, e até a inadimplência final mesmo desse setor é muito maior do que em outros. Então a escola fica numa situação difícil, ela tem dificuldade de se sustentar, quanto mais de crescer, de forma que justamente amplie o acesso à educação de qualidade, como a gente estava falando. Então, o primeiro produto que o Isaac criou, e é um produto que endereça justamente essa dor, é o produto de receita garantida. Ou seja, a gente separa o recebimento dos valores aí pela escola do pagamento desses valores pelas famílias, né? A família paga o Isaac é que paga a escola, mas essas duas coisas são separadas. O que a gente tem com isso? A gente tem um benefício enorme para as escolas de organização financeira, de previsibilidade, de fôlego, para que ela consiga realizar os seus sonhos, os seus planos aí, de crescimento e de expansão. Então, a gente contribui diretamente para essa missão de expandir o acesso ao ensino de qualidade. A partir desse produto de receita garantida, a gente veio aí estendendo o nosso leque e oferecendo muitas outras coisas em matrículas, em venda de material, em crédito, em seguros, que hoje em dia vem junto com a matrícula quando ela é feita via Isaac. Então tem muita coisa bacana que a gente oferece. Mas esse produto inicial, ele resolveu uma dor tão forte das escolas que ele fez a gente se expandir de um jeito que, honestamente, eu que entrei bem cedo no Isaac não esperava, tá? Eu me lembro de a gente ter uma meta de fechar 2021 com 200 escolas, fechamos 2021 com 500 escolas e hoje, 4 anos depois, ou nem 4 anos depois desse marco, a gente já tem mais de 2.200 escolas. Então é um negócio fantástico e que abre muita oportunidade para a gente continuar desenvolvendo cada vez mais produtos bacanas aí para ajudar essas escolas. Eu gostei de você ter voltado e dado esse contexto,
Porque tem um... A gente está falando muito de mudança, evolução. Uma vez eu estava conversando com a escola, falando sobre como que a nossa solução evolui rápido e cresce. Sim. E aí ela falou assim, Cassi, mas se vocês evoluem tão rápido, o que me garante que daqui a 4 anos o que vocês se transformaram é o que eu quero, o que eu preciso? E foi uma pergunta inocente, mas super pertinente, né? Super pertinente, E aí tem um ponto que a gente que trabalha mais com inovação, para mim é muito importante, que inovação, ela nada mais é do que resolver problemas que a gente sempre teve de um jeito diferente. Foi um pouco do que eu expliquei para a escola. Eu falei assim, olha, a gente vai estar evoluindo sempre, mas você pode ter certeza de que a gente vai estar evoluindo nessa direção. Sim. De oferecer um ensino de qualidade, no caso do Isaac, de democratizar o acesso ali a uma educação de qualidade. Então, você determina a direção, o alvo de onde você quer chegar, e aí você vai encontrando os problemas que você tem para resolver no meio do caminho. E muito legal o contexto que você trouxe desde quais os problemas que uma escola média privada no Brasil enfrenta e como que vocês foram resolvendo. E uma coisa interessante é que o Isaac, ele é um ecossistema, né? Você não resolve o problema só da escola. Sim. Você está no meio, você está intermediando uma relação muito importante, uma relação que faz parte do núcleo ali das nossas escolas, que é a relação família e escola. Sem dúvida. Então, enquanto você está resolvendo o problema da inadimplência para a família, você está oferecendo também uma experiência mais simples de pagamento, um serviço melhor família, de atendimento para as famílias. Sem dúvida. Esse é um desafio, mas é uma grande responsabilidade também, né? Um negócio que a gente leva muito, muito a sério. Assim, a gente torna muito mais conveniente a experiência da família. A família consegue fazer quase tudo que ela precisa fazer no aplicativo que a gente disponibiliza, mas mesmo se ela precisar de atendimento, a gente tem um atendimento em um horário muito estendido, tipicamente das 6 às 22. É um atendimento bem conveniente, num tom que é muito amistoso, é muito acolhedor, e essa é uma responsabilidade muito grande, é o que a escola confia a gente, né? A gente representa de alguma forma a escola naquele atendimento e tem que levar isso muito a sério. Com certeza, o lado das famílias se beneficia muito também, tá? Quando a escola passa a adotar uma das nossas soluções. Agora, você trouxe alguns exemplos, né? Começamos com a garantia de receita, né? Sim. E gerava tanto valor que a gente foi expandindo para outros serviços, né? Outros produtos ali. Mas eu queria, dessa maneira didática, como você explicou o contexto econômico ali do setor de educação, eu queria que você explicasse como que essa relação encadeia, né? De você melhorar, ajudar a resolver o problema de inadimplência na escola, como que isso afeta também a outra ponta de democratizar o acesso à educação de qualidade, né? Quando a gente está falando de ajudar a escola a lidar com as suas finanças, não se trata só de desonerar a escola do ponto de vista operacional. Isso é uma parte importante, é algo que realmente existe, sim. Mas também dar para a escola muito mais fôlego e capacidade de perseguir os seus planos, né? O Isaac tem a receita garantida, mas também tem outros produtos que vão nessa mesma direção. A gente é parceiro da escola no crescimento dela. Seja, por exemplo, na jornada de matrículas, que é a principal jornada comercial, digamos assim, da escola, seja com outras linhas de crédito para expansão, por exemplo, que a gente tem feito cada vez mais. Então, a gente, trabalhando com as famílias e trabalhando com as escolas ao mesmo tempo, permite que as escolas persigam sonhos cada vez mais ambiciosos e, ao mesmo tempo, permite que as famílias se beneficiem nesse processo, seja de melhores condições de pagamento, de um aplicativo que integra cada vez mais funções de comunicação e de serviços financeiros. Então, a gente está, de alguma forma, atendendo as famílias na esteira de tornar a escola cada vez mais capaz de perseguir ambições cada vez maiores, tá? Legal. Eu queria, acho que, trazer outras 2 dimensões que eu enxergo também. A primeira é que, nesse processo, a gente está ajudando as escolas a não quebrarem, né? Sem dúvida. Sabe que o problema de inadimplência no Brasil vai muito além da inadimplência escolar, né? O nosso povo é um povo endividado, né? Sem dúvida. E muitas vezes você vai dar prioridade de pagamento, não necessariamente àquela despesa que é mais importante, mas a quem está te cobrando com mais intensidade. Algumas escolas, como elas têm práticas de gestão financeira que podem não ser
tão avançadas, enfim, tão organizadas necessariamente, elas acabam ficando para o final da fila, digamos assim, na regularização das despesas das famílias. Isso é um problema para todo mundo, né? Pode parecer até conveniente para a família naquele momento, mas acaba prejudicando os prospectos da pessoa ali que está sendo educada, né? Do aluno, enfim. E pensando numa realidade aqui de uma cidade pequena ou de um bairro específico, muitas vezes uma escola quebrar, a escola ali do bairro, ela não está prejudicando o dono da escola, ela está prejudicando ali aqueles 200 alunos que a família faz um super esforço para conseguir pagar a mensalidade, porque quer garantir. Educação é tão importante que parte grande ali do seu salário você dedica, não, faço questão de colocar meu filho numa escola particular. Então, a escola quebrar, ela é ruim para todo mundo, né? Os professores perdem os empregos, enfim. Mas isso toca no coração de uma coisa que é bem importante para o Isaac, para o SAS, para todo o Grupo Arco, assim, como um todo, né? A gente trabalha por meio de fortalecer a escola. A gente acha que a escola é um elemento crucial aí em a educação dar certo no Brasil, então a gente trabalha com elas para justamente fazer com que elas não só não deem errado, como você está falando, mas deem cada vez mais certo, né? Tanto do lado pedagógico quanto mais administrativo. E aí, quando você fala isso, vai para a segunda dimensão que eu queria trazer aqui. Muito do discurso, né, de vendas do Isaac é falar assim, olha, a gente vai te ajudar aqui nessa parte de gestão para que você consiga focar no que é mais importante, né? Que é o pedagógico ali da escola, que é o core do produto, do serviço que a escola oferece, que é a aprendizagem para os alunos. Então, uma diretora de escola que tem um monte de pai para atender, pai para cobrar, né? Que horas que ela vai ali parar? E aí, ou então, quando falta o recurso, né? O problema da inadimplência também não é só da escola quebrar, mas às vezes falta o recurso para reinvestir na escola. Sem dúvida. De trazer... Construir laboratório, reformar quadra, tudo isso. Exatamente. Então, muito, muito bacana. Acho que a gente falou um pouco, né, então, de como que essa lógica de edtechs, fintechs podem ajudar a democratizar e garantir a evolução da educação até em regiões menos favorecidas, menos desenvolvidas, com certeza, com certeza. Mas acho que a gente está chegando aqui quase na nossa reta final. Tem um último grande tópico que eu queria discutir. A gente falou muito sobre como que chegamos até aqui. Certo. Estamos vivendo um mundo de mudanças exponenciais. Temos pessoas, né, com muita boa vontade de pegar tecnologias emergentes e tentar resolver problemas das nossas escolas, problemas que já existem há muito tempo e novos problemas que vão surgindo. E aí vão surgindo as edtechs. Mas eu queria que a gente olhasse um pouquinho mais para frente. Você já fez o exercício ali de pensar no que vem, o que nos impede de estar 5 anos para frente, 6 anos para frente. Mas eu queria falar do mais para frente, um pouco mais macro, de grandes tendências que a gente enxerga no setor de edtechs, né? E aí, para isso, eu queria primeiro retomar uma frase que eu já falei aqui. Inovação é você resolver problemas que sempre existiram, ou problemas que existiram, de novas maneiras. Certo. Então, é repensar o jeito de fazer as coisas. Sim. E aí tem um estudo que eu gosto muito, acho que esse estudo deve ser de 2020, ou é 2020, ou é 2021, ou é 2019. É desse bom, período. nessa vizinhança. Eu acho que é 2020. Mas um estudo que o Google fez, que chama O Futuro da Educação. Certo. Ele fez esse estudo em mais de 30 países. Entrevistou professores, alunos, escolas, empresas do setor, com o objetivo de mapear quais são as grandes tendências para o futuro da educação. Certo. E super recomendo, gente, se você colocar Google, botar assim no Google, na pesquisa, né? Google, o futuro da educação, você vai encontrar, inclusive, um site todo em português. Que bacana. Porque eles dividiram esse estudo em 3 artigos, porque eles agruparam as 9 tendências em 3 blocos. Então, para quem está interessado nessa temática, né, de saber sobre, se apropriar mais dessas tendências, eu super recomendo. O estudo, inclusive, foi feito antes do lançamento do ChatGPT para o público geral. E lá já tem muitos casos, muitos exemplos de como que a inteligência artificial pode transformar ali a realidade das escolas. Uhum. E, de maneira geral, esse estudo ele agrupa as tendências em alguns blocos, que é repensar
o que os alunos aprendem. Então, sem dúvida. Será não, né? A gente já sabe, eu acho que foi inclusive tema do primeiro videocast. Nesse mundo exponencial que a gente está vivendo, o que os alunos aprendem, com certeza, não é a mesma coisa que eu e você aprendemos na escola, né? A gente já vê ali a importância de ensinar habilidades computacionais, certo, de desenvolver cada vez mais o lado socioemocional. Sem dúvida. Até a própria relação ali com o conteúdo e o jeito que esses alunos aprendem. Então, nesse estudo, ele fala sobre diversas tendências que mostram a preparação do estudante para esses empregos do futuro e para ser, né, fazer parte, serem agentes de mudança nessa sociedade do futuro. Mas ele fala também sobre o processo de ensino. Então, ele também traz as tendências para o lado do professor. Sem dúvida. Fala da importância da capacitação em dados. Então, capacitar os professores no uso de dados. Porque quanto mais a gente usa tecnologia, e aí vem o subproduto disso, que são um volume muito grande de informações. Mas essas informações, se elas não viram intervenções pedagógicas ali na escola... Sim, e se não viram inteligência em primeiro lugar, né? Porque o dado bruto em si não vai servir para tanta coisa. Então, eu super recomendo, né? Quando a gente fala ali de tendências, eu recomendo muito esse estudo. Mas eu falei um pouco um resumo do que eu já li. Eu queria ouvir na sua perspectiva, o que você deixa ali para o pessoal ficar de olho de tendências, pensando nas edtechs e fintechs. Bom, eu não sou o Google, né? Então não estou aqui tentando escrever em primeira mão um relatório sobre o futuro da educação, mas eu diria que eu consigo pensar em três macro tendências que pelo menos eu estou muito de olho, tá? A primeira acho que você já tocou, tá? Que é a expansão daquilo que as pessoas aprendem. Todos nós, eu, você, a gente está muito acostumado a pensar nos alunos aprendendo português, aprendendo geografia, aprendendo química, etc. Mas tem uma série de outras competências, especialmente competências comportamentais, mas a gente também poderia falar de ensino bilíngue, de educação maker, etc., que estão cada vez mais relevantes. Isso porque a gente está falando de um mundo em constante transformação e cada vez mais rápida transformação. Então, das habilidades que vão ser mais necessárias para o futuro, várias delas são socioemocionais. A gente está falando de curiosidade, a gente está falando de colaboração, a gente está falando de comunicação clara, de iniciativa, né? A gente está falando de várias habilidades que precisam de alguma forma ser estimuladas, ser desenvolvidas. Então, a primeira coisa que eu salientaria é essa expansão daquilo em que consiste a educação. Acho que a segunda, aqui pensando em como a gente entrega essas soluções, eu destacaria a importância de soluções cada vez mais integradas. Então, a gente falou muito de edtechs, muito de fintechs, não necessariamente essas empresas estão desenvolvendo produtos que vão endereçar todos os problemas de uma escola, claro que não, mas é muito importante, como a gente falou no começo da conversa, que isso tudo faça cada vez mais sentido junto. Tá? Eu acho que a gente precisa propor para as famílias e para as escolas soluções que se conversam mais, em que o processo da matrícula, da compra do material, do uso daquele material, do consumo daquele conteúdo pelo aluno, tudo isso está mais integrado e eu estou bastante interessado em entender como fazer isso avançar mais do nosso lado, mas no ecossistema como um todo. E acho que a terceira coisa que eu salientaria também, que acho que é uma transformação, acho que a transformação tecnológica mais importante da minha vida até aqui, mas certamente também do que vai vir a seguir, que é a inteligência artificial. E aí, como a gente falou, acho que a inteligência artificial ela pode trazer benefícios diretamente para os alunos, mas também muito importantes, talvez mais importantes ainda, para o ofício da pessoa professora, tá? E também para a gestão da escola. Acho que a gente combinar o melhor que a tecnologia pode oferecer com a intervenção e com o julgamento, com a opinião, com o olhar do professor é o mais rico. Mas eu genuinamente acho que a inteligência artificial vai transformar completamente a forma como a gente faz educação e participa desse processo, constrói de alguma forma a educação das futuras gerações. Então eu diria que essas três tendências, né? Primeiro a gente falou de expansão do que se aprende, do que se ensina. Segundo, a gente falou na necessidade dessas soluções serem cada vez mais integradas, uma jornada bem coesa aí para as famílias, para os alunos, para as escolas. E em terceiro lugar, a gente falou de inteligência artificial, que eu acho que é o tema da vez, é um tema inescapável e eu prevejo que vai ser inescapável pelas próximas décadas, tá? Eu não acho que é alguma coisa que vai passar, não. Olha, você trouxe 3 temas fortes. Vamos aprofundar, com certeza, nesse de inteligência artificial, mas antes,
eu queria pegar o segundo tema que você falou, só para destacar uma coisa que a gente acredita aqui na Arco, e como, inclusive, isso é um drive, né, um direcionador para o desenvolvimento das nossas soluções. Sem dúvida. Você falou da importância da integração, né, porque uma escola, ela usa muitas soluções. Uma vez eu sentei com um coordenador de TE que falou assim, Cássio, deixa eu te mostrar quantos acessos eu tenho que fazer em um dia. Ele abriu 12 sistemas diferentes, cada um com um login e uma senha, só para provar para mim o ponto de que não dava para ele ter mais uma senha diferente para passar para os alunos. Claro. Mas, enfim, brincadeiras à parte, definitivamente isso tem que ser uma tendência daqui para frente. As novas soluções, sendo da Arco ou não, precisam ser construídas sempre pensando como integrar um ecossistema de soluções pré-existentes. Porque chega uma hora que tem um limite, né? Tem um limite de quantidade de login e senha que eu vou ter, ou do trabalho que eu tenho, muitas vezes, de passar a informação de um sistema para o outro. Sim. Então, eu tenho a informação do meu aluno aqui nesse sistema de matrícula, depois eu tenho que cadastrar ele na plataforma de redação, eu tenho que cadastrar ele no portal do SAS, depois eu tenho que cadastrar na agenda e passa a informar. Depois eu tenho que pegar o dado que sai da plataforma de avaliação para colocar no boletim. Então, assim, a gente está bem perto de chegar nesse limite, eu acho. Converso muito com as escolas, não dá mais para ter um login, uma senha nova, né? E acho que isso tem implicações diferentes, né? E efeitos ruins diferentes. Tem um lado, como você está destacando, de trabalho operacional mesmo e de dificuldade até de quase de memorização, né? De gestão desse dia a dia. É muito trabalho que, honestamente, parece meio à toa, né? Às vezes você fala, cara, eu podia estar olhando para o meu aluno, eu podia estar olhando para o meu professor, eu podia estar mais dedicado ao ofício pedagógico em si, e estou aqui tendo que administrar diversos sites, diversos logins, etc. Então tem um lado mais disso. E tem um outro lado que você tocou um pouco mais cedo, de como esses dados, se eles são gerados por produtos diferentes que não se conversam, eles não viram inteligência, eles não viram insight, eles não viram decisões melhores que vão ajudar a reforçar, exatamente, que vão ajudar a reforçar o projeto pedagógico da escola. Então, a gente usa vários termos para falar desse assunto, a gente fala de plataforma, a gente fala de ecossistema, a gente fala de sistema operacional, mas tudo isso vem endereçar o mesmo tipo de dor, que é como é que a gente pode fazer com que várias soluções juntas sejam melhores do que elas individualmente, do que elas separadas. E aí você tocou no termo que eu queria falar, que a gente fala muito aqui dentro da Arco, né? Que é o sistema operacional. Nem sei se a gente pode falar isso, né, aqui, mas... Não sei se é público isso, mas vamos lá. Mas quanto que as soluções da Arco cada vez mais se conversam para oferecer uma experiência mais fluida para as nossas escolas. Então, tem escola parceira nossa do SAS, que usa o SAS, usa o Isaac, usa um PS. E a importância de a gente colocar a escola, o professor, o aluno no centro e oferecer essa experiência integrada. Então, é muito do que a gente acredita aqui e estamos construindo no dia a dia, dando grandes passos para oferecer cada vez melhor essa experiência. Né? Eu trabalho todos os dias para isso. Todos os dias eu penso exatamente nesse assunto, meu time pensa exatamente nesse assunto, a gente está dando duro para chegar lá. Então, se você é uma escola que está sofrendo com isso, já procura o Margato no LinkedIn e me manda um inbox para ele assim, aí, quando que... Não, mas brincadeiras à parte, acho que a gente vem de um histórico ali dos últimos 2 anos de grandes evoluções. Sim. E grandes transformações não se constrói da noite por dia, não. É uma peça de cada vez. Mas daqui a 1 ano a gente fala de novo nesse videocast e a gente vai falar de muita mudança. Mas agora sim, né? Falando da palavra do momento e não do momento, né? Já foi do momento, mas está se perdurando. E é o que você falou, é uma transformação como sociedade que a gente está passando. Sim. Que é a convivência. Eu estava numa palestra sábado agora da Marta Gabriel e ela falou assim, não é mais sobre aprender a usar a IA, é aprender a conviver com a inteligência artificial. Certo. E aí você falou muito sobre como que ela tem um potencial de transformar o jeito que a gente faz educação. No meu ver, isso vem em 3 aspectos principais. Acho que o primeiro tá menos relacionado com as edtechs em si, mas está relacionado com o ensino de tecnologia, né? Que é a partir desse contexto que existe agora no mundo, os nossos alunos estão expostos a isso, a gente queira ou não, a gente precisa rever o currículo. Sim. Não dá mais para eu falar...
eu falo assim, eu tenho medo do meu estudante colar usando o ChatGPT. Eu vou ter que mudar o jeito que eu faço a pergunta. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tem um pesquisador que fala muito disso, ele chama Ethan Mollick, é um professor universitário americano, e ele fala bastante sobre como as atividades que são propostas na sala de aula, seja no ensino básico, seja no ensino superior, precisam ser revistas à luz da IA, porque não dá para a gente simplesmente achar que o jeito que a gente administra lição de casa ou algumas provas, etc., vai funcionar da mesma forma. Não dá para a gente só fechar os olhos para esse avanço, né? E eu vi um exemplo muito bacana de uma escola que o professor estava falando assim, olha, Cássia, eu cansei de brigar com o ChatGPT. Uhum. O que eu falei? Eu falei, você quer usar o ChatGPT para fazer o trabalho? Pode usar. Mas é o seguinte, eu não vou dar a nota de acordo com a resposta que você trouxer. Se você usar o ChatGPT, tá liberado. Você tem que ir lá, você consegue baixar um chat, né? Você consegue baixar o arquivo de PDF da sua interação com o chat. Uhum. Então, assim, se você usar o ChatGPT para fazer o trabalho, você tem que anexar junto qual foi as perguntas que você fez. Então, você anexa o seu histórico de interação com o ChatGPT e eu não vou dar a nota pela resposta, eu vou dar a nota pelas perguntas que você fez. Certo. Porque aí eu consigo ver, primeiro, se você dominou o conteúdo, se você está fazendo as perguntas certas, se você está corrigindo a IA quando ela erra. Assim, é um exemplo. Sim. Mas, enfim, eu estava falando do primeiro bloco, né? De como que a IA transformar aqui a educação. O primeiro bloco é a gente precisa rever currículo, tanto do ponto de vista da avaliação, mas também do ponto de vista do que a gente está ensinando. Então, a gente tem a BNCC da computação agora, que destrincha quais são as habilidades que os estudantes precisam desenvolver, habilidades computacionais, tá? Que ele precisa desenvolver desde a educação infantil. Da educação infantil, ele já está aprendendo o que é um algoritmo. Para chegar no ensino médio, ele já sabe conseguir, inclusive, produzir softwares. Isso certo. Pensando na educação da escola. Não estou falando de um currículo de ensino superior. Sim. Porque a gente prepara os nossos estudantes para ser agente de transformação na sociedade. Para ser agente de transformação nessa sociedade que a gente está vivendo, você precisa saber conviver, né? Com a tecnologia, interagir, entendê-la e, principalmente, uma convivência ética também. Um dos pilares da BNCC da computação é cidadania digital. Certo. Né? A gente fala de letramento digital há muitos anos já, né? Mas esse conceito de letramento digital, ele adquiriu nuances e dimensões novas com o avanço da inteligência artificial mesmo. Mas estávamos falando de como que a IA tem o potencial de transformar a educação. Esse é o primeiro bloco, currículo. Vai precisar rever a avaliação, o que a gente ensina e tudo mais. Sim. E aí a gente tem outros dois blocos, que é o bloco de... esse segundo bloco é por onde a gente começou, porque são os resultados mais fáceis, né, do curto prazo, que é facilitar a rotina do professor. Sim. Gente, um tempo médio, uma rotina média semanal do professor, ela é 55 horas. Assim, o professor não recebe pelas 55 horas. Uma carga de trabalho normal vai de 40 para 44 horas. Uhum. Mas por que vai para 55? Porque ele precisa corrigir tarefa, fazer planejamento. Tô cansada de ver a minha tia no domingo, assistindo o Domingão, corrigindo prova, porque ela não tem outro momento para fazer isso. Sim. E dessas 55 horas, a gente tem que cerca de 30% delas das atividades operacionais. Não é a instrução para o aluno. É corrigir prova, preencher relatório. Então a gente está falando de mais de 15 horas por semana em atividades operacionais, né? Essas atividades operacionais podem ser otimizadas utilizando IA. Muito mesmo. Então, no SAS mesmo, a gente lançou agora no começo do ano o assistente do professor, que já ajuda ali o professor a elaborar planos de aula, a adaptar atividades para alunos com necessidades especiais. Então, promove uma educação inclusiva também. Então, acho que esse é o segundo bloco. Você falou muito sobre isso, né? Sobre a IA ajudando o professor a ganhar tempo. A ganhar tempo e a proporcionar uma experiência de educação mais personalizada, que por extensão também é mais inclusiva, né? Sem dúvida. E aí é o terceiro bloco, e esse eu queria ouvir a sua opinião do que tem por vir, porque a minha opinião ela é um pouco polêmica. Eu falo ela depois de ouvir a sua. Tá bom. Mas a grande promessa é que... Vou pensar agora o que eu vou falar, né? Vamos ver. A grande promessa é que a IA vai acelerar o movimento de personalização da educação. Certo. Isso é uma tendência que não vem por causa da IA, não vem por causa do ChatGPT. A gente fala dessa tendência há mais de 10 anos. É verdade. Por que a gente fala dessa tendência? Porque a gente tem um objetivo, a gente acredita que uma educação mais personalizada é melhor para os nossos estudantes. Mas existem limitações tecnológicas,
para você conseguir oferecer para cada estudante o que ele precisa naquele momento. Sim. A gente tem vários softwares que usam, inclusive, uma IA mais tradicional, não é a IA generativa do ChatGPT, que já ajuda a promover isso, trilhas adaptativas, tarefa de casa, enfim. Mas com esse aumento da discussão sobre IA, a gente tem falado muito sobre o quão mais próximos estamos de oferecer uma educação personalizada a nível indivíduo. Certo. Como que você enxerga que isso vai se desenvolver ali para os próximos anos? Bom, primeiro eu vou pensar no que eu vou responder para ver se casa com a sua opinião polêmica, tá? Não, a minha opinião é um pouco polêmica, mas... Eu sou bem otimista e eu concordo com você que o assunto de educação mais personalizada, de educação mais inclusiva, de trilhas adaptativas, esses termos, eles precedem muito, né, essa onda de IA generativa que a gente tem visto nos últimos anos. Mas eu genuinamente acho que essas invenções mais recentes, elas aceleram muito, tá, o nosso caminho até lá. E aí eu acho que existe eu pelo menos tenho uma preocupação, que dada uma certa resistência cultural da sociedade, das famílias, das escolas com tecnologia, a gente conseguir separar o joio do trigo. Muitas vezes, quando a gente está falando de preocupação com o tempo de tela, que eu acho que é uma preocupação razoável, a gente está principalmente se referindo a uma preocupação com o uso de redes sociais, tá, pelos alunos. Mas a verdade se a gente só abrir mão de tecnologia, se a gente falar, cara, a educação vai ser só com giz, lousa e livro impresso, aí isso limita drasticamente, tá, as possibilidades de personalização. A gente volta 30 anos no passado. Exato. E aí a gente vai basicamente proporcionar o mesmo tipo de educação que já existia, mesmo no começo do século XX já existia esse tipo de educação. Então, não acho que é aí que a gente tá mirando, tá? Eu genuinamente acho que seja do lado de ferramentas para o professor, em que eu acredito muito, assim, para ser sincero, seja do lado de ferramentas que atingem diretamente aí o aluno, a gente tem um caminho não só com IA generativa, mas com teoria de resposta ao item, com muitos avanços científicos e tecnológicos, aí, tanto do século XX quanto do XXI, para a gente chegar numa educação que é verdadeiramente personalizada. E isso diminui muito, pelo menos potencialmente, o nível de desigualdade de acesso a essas oportunidades. Porque quando a gente pensa nas principais coisas que diferenciam uma educação mais privilegiada, mais sofisticada, a que pouca gente teve acesso na história, muito disso vem de contexto específico sobre aquele aluno, de dedicação específica para aquele aluno, de feedback mais contínuo e mais constante sobre onde aquele aluno específico pode melhorar. E a minha ambição, o meu sonho, é que a gente trabalhe para chegar nessa educação muito individual, embora com todos os aspectos sociais que também são importantes e que estão envolvidos na convivência na própria escola, mas que a gente chegue nesse nível de personalização para todo mundo. É para isso que a gente trabalha, mas eu acho que a gente vai chegar lá e eu não acho que vai demorar 5 décadas. Eu acho que a gente vai avançar muito mesmo na próxima década já. Eu sou tão otimista quanto você, tá? E estou muito contemplada pela sua resposta. Vou te falar onde que está a minha preocupação. Justamente quando você falou assim, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Com o advento do ChatGPT, cresceu muito nas lojas de aplicativo a oferta de tutores com inteligência artificial. Eu acredito, sim, que a gente vai chegar num ponto onde os estudantes vão conseguir ter uma tutoria, um guia de estudos ali utilizando a inteligência artificial, porém, hoje em dia, é muito fácil você criar um tutor desse usando os próprios... sem saber programar nem nada, você consegue criar um chatbot personalizado no ChatGPT. Sim. E aí a minha preocupação é que eu acho que a tecnologia aqui andou um pouco mais rápido do que a nossa velocidade de ensinar o aluno a ter uma relação saudável com a tecnologia. Sem dúvida. E também andou um pouco mais rápido do que a gente conseguir mensurar o impacto disso na aprendizagem. Então... por exemplo, a Khan Academy desenvolveu o Khanmigo, né? Sim, que é o modelo de tutor deles. Eu fico fascinada em cada vez que eu vejo os vídeos, as demonstrações, porque ali sim eu vejo um jeito responsável e preocupado com a aprendizagem. Não é um tutor de inteligência artificial que está dando resposta para o aluno, né? Para quem não sabe necessariamente o que é o Khanmigo, né? Ele é um assistente de aprendizagem, mas que não te dá
a resposta, né? Que te induz a pensar, que entende onde que você pode estar dando bobeira ali na resolução daquele problema, etc. E é similar a várias coisas que a gente desenvolve mesmo na Arco, tá? Mas certamente não é o único caminho. Existe muita oferta pouco responsável, sem dúvida, no mercado, sim. Isso. Então, acho que o meu grande ponto aqui de atenção não é de isso não vai funcionar, mas precisamos ficar alertas e ter responsabilidade para esses dois pontos. Ensinar os estudantes a desenvolver uma relação saudável com a inteligência artificial. Então, quando a gente não ensina, o que acontece? Tanto de caso de cyberbullying que teve no Brasil no ano passado. Então, a gente precisa ensinar e fomentar essa discussão e ter uma preocupação genuína, isso é uma coisa que a gente tem aqui na Arco, de mensurar impacto na aprendizagem. Porque, às vezes, não é porque a gente pode fazer uma coisa que a gente deve fazer, que ela tenha um impacto positivo. Então, acho que ainda é uma área muito incipiente. Eu fico de olho para ler tudo de artigo que sai novo, porque a gente precisa aprender a fazer do jeito certo. As edtechs, no caso, precisam aprender a fazer do jeito certo. Eu não sei a resposta, mas eu sei que muitos estão se estudando a respeito da temática. Acho que tem 2 pontos que você tocou que eu quero salientar mais, tá? Acho que o primeiro é que a tecnologia ela tem um propósito mais geral e ela pode ser usada de um jeito mais positivo ou menos. Um pouco antes da gente gravar aqui, a gente falou, você mesmo mencionou um tópico que é, será que a gente pode, por exemplo, ajudar estudantes de história a entenderem melhor os diferentes contextos, falando num chat com diferentes personalidades históricas, né? Falando com Einstein, com Leonardo da Vinci, com Marie Curie ou coisa parecida, né? Mas o mesmo tipo de tecnologia que permite esse chat com figuras históricas notáveis e que pode ser interessante para complementar de alguma forma o estudo, né? Mas não para substituir, ele também pode ser usado de um jeito muito mais amplo e de um jeito que crie dependência emocional nos estudantes, enfim, usando esse tipo de chat online sem necessariamente criar relacionamentos pessoais saudáveis, né? Então, acho que esse lado de faca de dois gumes é bem importante a gente ter em mente. No lado de mensuração, também a gente está sempre vendo pesquisa muito interessante sendo lançada, né? No ano passado, foi lançado um estudo bem interessante sobre a aprendizagem de matemática na Turquia, que comparava justamente estudantes usando o ChatGPT normal, digamos assim, e de forma irrestrita, com uma ferramenta baseada no ChatGPT, então que usava a mesma tecnologia subjacente, mas otimizada para, por exemplo, não dar as respostas de antemão, provocar reflexão, etc. A primeira prejudicava sensivelmente o aprendizado, a segunda ajudava sensivelmente o aprendizado. Mas a gente sabe disso porque a gente mediu. Então isso você trouxe, eu acho que é muito importante mesmo. Olha, Margato, eu acho que se deixar aqui essa conversa se estica, né? Sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente está chegando perto aqui de terminar o nosso tempo. E queria passar para as reflexões finais. Primeiro, agradecer infinitamente pela sua generosidade de compartilhar tantos aprendizados conosco. Prazer, pô. Mas se você tiver que encerrar aqui dos principais tópicos do que a gente discutiu ou que a gente não discutiu, mas que você gostaria que o pessoal que está assistindo a gente ficasse de reflexão, ou para continuar pesquisando e aprendendo sobre também, né? Vamos pensar. Eu acho que a primeira coisa é essa conscientização de que o mundo está mudando muito rápido. E mais rápido hoje do que ele estava mudando antes, né? Ou seja, a gente está, de alguma forma, acelerando. Isso deixa a gente numa posição em que a gente precisa ser muito curioso e muito adaptável. A gente precisa se manter atualizado sobre o que está acontecendo, sempre com um olhar para o aluno. Aí já talvez indo para o segundo ponto, é a importância de um ecossistema na educação que seja rico, que tenha as escolas, que tenha as empresas como a nossa, que tenha outras edtechs e fintechs, que tenha as famílias, mas que seja um ecossistema fundamentalmente centrado na aprendizagem e no aluno, tá? Acho que isso é muito importante. A gente não pode perder de vista para que a gente faz isso aqui. A gente faz isso aqui para educar cada vez melhor, cada vez mais pessoas, tá? Então, acho que isso é um negócio que eu encorajaria as pessoas a manterem em mente. Como eu te disse, eu sou bem otimista sobre o que dá para fazer, mas é aquilo que eu descrevi como cautelosamente otimista. Eu acho que a gente não pode só viver e construir produtos no piloto automático. Acho que tem muita discussão, inclusive ética, que a gente tem que ter nesse processo aí, especialmente nos próximos anos. É isso. Boa. Gente, acho que as principais mensagens que eu deixo aqui
é justamente, vamos todos ser esses otimistas cautelosos, assim. Não dá para resistir e lutar contra a maré, porque se está surgindo tantas edtechs e tantas inovações no nosso mercado, é porque tem muito problema para resolver. Repensar, então a gente precisa ser humilde, né, para repensar os nossos métodos, repensar os nossos meios, porque pode ter soluções melhores, né, para ajudar os nossos alunos. Então, eu queria fazer esse convite, né, usando aqui o seu termo, mas para todos sermos esses otimistas cautelosos. O objetivo não é ficar preso no passado, né? O objetivo é ir para um futuro que seja melhor entre os vários futuros possíveis que a gente pode construir, né? E o cauteloso é importante, porque quando a gente é cauteloso, a gente estuda, a gente avalia com calma, a gente não vai só com a onda. Sendo levado pelas ondas, porque essas ondas já levaram a gente para tanta direção diferente, a gente já foi do metaverso para IA, para todo... É difícil saber, às vezes, o que está vindo para ficar de transformações e o que é só mais uma moda, né? Sim, sem dúvida. E nessa linha, acho que é importante a gente reconhecer que a cultura da escola, qualquer cultura, na verdade, é um negócio difícil de se mudar. Você não muda da noite para o dia, né? Você não muda contratando um monte de solução digital, bota os professores para usar e pronto. Agora a gente é uma escola preparada para viver nesse mundo exponencial. Não é isso, precisa ter todo um cuidado, uma gestão da mudança. E aí eu queria, como mensagem final, deixar até uma recomendação de um livro que eu gosto muito, é um livro muito simples. É um livro que nem é sobre tecnologia. Chama O Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora. É um guiazinho, uma capa rosa, livro bem curto, com várias histórias legais pelo Brasil, de práticas que podem ser feitas pela escola para fomentar a inovação. E as principais práticas colaboração entre os professores, criar um ambiente colaborativo de trocas de boas práticas, que permite que soluções como os diversos exemplos que a gente trouxe aqui sejam implementadas com sucesso, né, nas escolas e não só mais um aplicativo que a gente adotou e os professores não usam, né? Então, deixo essa recomendação aí para quem está assistindo. Ótimo. Margato, mais uma vez, muito obrigada. E queria agradecer para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Para mim foi um grande prazer. Eu aprendi bastante com a nossa discussão. Espero que vocês também tenham aproveitado, tenham aprendido, feito muitas anotações. E se você gostou, deixa a gente saber. Pode usar os comentários e aproveite também e compartilha com algum colega que você acha que gostaria de participar dessa discussão e saber todas essas informações que a gente trouxe aqui. Então, comenta, compartilha e nos vemos no próximo videocast do Mundo Exponencial.